não lembro qual é a Isso senha. aí, se a gente tudo certinho. Sim. Não sei qual que é a minha senha. É. Bom dia, bem. Bom dia a todos os presentes. Nesse momento, daremos início à primeira sessão da prova de conceito referente ao pregão 29 SME 2023, cujo objeto é o registro de preços para a contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando o suprimento dos materiais de consumo via sistema web disponibilizado pela contratada. Nós temos aqui hoje, participando da apresentação, após análise de documentação de habilitação, a empresa Autopel. E eu vou pedir que, assim que vocês iniciarem a apresentação, que vocês, né, se apresentem, digam que vocês são da empresa, tá bem? Temos uma empresa licitante, né, participante, né, que vai acompanhar, e conforme os avisos, né, disponibilizados no Comprasnet, no sistema, não é permitida a manifestação ao longo da apresentação, tá? Da prova de conceito. Você poderá, no caso, se, né, formalizar algum questionamento, alguma indicação na fase recursal, se for o caso. Sua empresa, desculpa? Da BR, tá bem. Participante da licitação, né? Tá bem. E acho que isso, combinados o seguinte, né? Que podem ser modificados ao longo da apresentação, conforme necessidade da administração. Então, nesse momento, a gente vai pedir que vocês façam a apresentação ponto a ponto, né? E se houver alguma necessidade, a equipe avaliadora da SME vai se identificar e solicitar. Tá bem? A nossa POC é de 5 dias, né? E vou desejar que tenham um bom trabalho, boa sorte aí na apresentação. Tem algum questionamento, alguma questão que vocês queiram levantar antes de iniciarmos? Mas já está. Coloca na liberação da internet. É que eu acho que ele não liberou a rede para acesso à internet, que nós vamos apresentar online. Só vou pedir para vocês falarem no microfone, por gentileza. Aparentemente não está liberado aqui o acesso à rede. Nós podemos apresentar via Wi-Fi, que nós vamos fazer online. Nós vamos apresentar a ferramenta em funcionamento. Eu acho que eu tenho também. Esse aqui é SME 21. Isso. A senha, se vocês puderem colocar, SME tudo maiúsculo, 21, @reunião. Tudo maiúsculo, né? Uhum. Não, minúsculo, desculpa, não falei o resto, né? SME tudo maiúsculo, 21, @reunião tudo minúsculo. Se houver alguma dificuldade com o Wi-Fi ao longo da apresentação, a gente interrompe e pede para verificar o cabeamento via rede, tá bem? Da nossa equipe de comissão aqui, tem alguma questão, alguma coisa que vocês precisem? Não? Então, podemos dar início? Tá bem, então. Vamos. Bom dia a todos.
Meu nome é Marcelo, sou responsável pela área de operações e tecnologia na Autopel. Está me acompanhando a Amanda, que é nossa CS e faz toda a parte de atendimento, cadastros e controles do portal, junto com a Aline, que é nossa área comercial, que está trabalhando no processo da licitatória. Nós optamos em fazer uma apresentação online, então nós vamos estar apresentando a ferramenta em funcionamento, um ambiente de testes, porque nesse formato a gente consegue, tratando, e vocês já vão podendo visualizar os cenários dos tópicos que a gente está falando aqui, e já conseguindo visualizar as funcionalidades, os pontos, os cadastros, os formatos e onde é que ele pode ser feito, como ele vai sendo feito. Então, acho que aí, em qualquer momento, se quiser interromper para fazer um questionamento, fiquem à vontade. Tá? Então, a ferramenta ela atende os requisitos técnicos para que tenha funcionalidade, e aí, quando a gente falar em termos de processamento e servidores, nós vamos tratar numa pauta à parte, por conta de confidencialidade na questão de apresentação, mas o que nós entendemos da POC hoje é a apresentação do conceito e a apresentação das funcionalidades para as quais a ferramenta está sendo requerida e que ela cumpra dentro do objeto da licitação. É um portal web, ele pode ser acessado por qualquer dos browsers. Nós vamos fazer especificamente a apresentação você está no Chrome aí? Nós vamos fazer a apresentação no Chrome, todas as funcionalidades servem para os outros browsers que estão colocados aqui. E aí, posterior à apresentação, nós podemos fazer uma entrada e colocar um pedido em cada browser para que vocês possam verificar que ele funciona nos outros browsers. Tá? O acesso do sistema utilizando login e senha pessoal. Então, todo o portal, ele faz o acesso fazendo a utilização de um e-mail e de uma senha. Essa senha, dentro das características que está colocada aqui, ela tem um caractere especial, uma letra maiúscula, um número dentro do padrão. Se eu não me engano, no edital está falando até 10 caracteres, então ele atende essa especificação. Os níveis de usuário, hoje nós vamos apresentar com 3 níveis, que são o nível padrão, mas ele pode ser multiusuário e colocar mais níveis de acordo com a necessidade e a configuração do projeto dentro do momento da implantação. Então, nós vamos apresentar, para que todas as funcionalidades possam ser vistas, nós vamos apresentar 3 níveis de usuários, mais um nível de administrador dentro do processo. Então, esse acesso é o que a gente chamou aqui de um usuário solicitante, ele acessa a ferramenta. Ao acessar a ferramenta, ele tem visualização do catálogo que está destinado a este usuário. Então, a ferramenta ela pode ser parametrizada para que o usuário tenha acesso apenas aos itens aos quais ele está autorizado a adquirir. Ok? Isso a gente mostra quando nós chegarmos no nível de usuário A, que a gente vai chamar aqui você já colocou como administrador, nível gestor. Então, a gente vai mostrar como que pode fazer dentro da ferramenta, diretamente nesse ambiente, onde ele coloca as restrições de como isso é feito, para cada parametrização que vai ser executada, e que vai refletir nos usuários que estão abaixo dele. Tá? Então, fez a solicitação, ele acessou o ambiente com as fotos e com as descrições. Se a gente entrar numa descrição detalhada, só para a gente já mostrar ali, que dentro do processo do edital está dizendo, né, que tem que poder dizer que é reciclado, que tem todas as informações e tal. Então, essa parte de cadastro de produto na ferramenta, o catálogo, ele é configurado e as informações são preenchidas exatamente na configuração e descrição que é exigido pelo cliente. Então, a descrição que vai aparecer e constar... Você está no detalhe? Sobe um pouquinho, por favor. Então, as descrições que vão constar nessa página, nesse ponto aqui, eu vou descer que fica mais fácil para eu poder olhar. Deixa eu ver se está o...
todas as descrições, como código, o perfil, marca, as condições de compra, a unidade, são parametrizadas conforme o mix de produto que está fazendo parte do processo. Tá? Então, se é um item reciclado, vai estar descrito aqui como um item reciclado e podem ser colocadas, subindo um pouquinho mais, subindo a tela, aí. Aqui a gente tem itens relacionados, mas nesta área podem ser colocados vídeos explicativos, também manuais do produto ou qualquer informação relacionada ao produto especificamente que é necessário para que possa ter melhor identificação e também para que o usuário possa saber exatamente o que ele está comprando. Isso também para as fotos. Podem ser colocadas várias fotos do mesmo item, sobe um pouquinho. É que quando eu falo subir é descer aí para você, então, ao contrário. Mais um, sobe, desce aí. Eu quero ver a foto do principal item lá. Vamos sair dos detalhes. A foto, nós podemos colocar fotos diferentes, de ângulos diferentes no catálogo, que vão ficar a embalagem fechada e tal. Essas questões nós parametrizamos individualmente, ou seja, é feito de acordo com o perfil e a solicitação do cliente que está sendo colocado. Então, tem clientes que preferem que não seja colocado uma imagem completa como essa, que seja colocada apenas o lápis. Então a gente vai montar esse catálogo de acordo com aquilo que for solicitado da especificação do produto. Vamos voltar lá. Com relação a cadastro de produto, tem algum questionamento ou alguma visão que seja necessário demonstrar? Não? Ok. Na página inicial, nós temos duas formas de visualizar os itens. Né? Nós temos uma forma como ela está aqui e também podemos visualizar em lista. Isso. Tá? Então, o usuário pode colocar mais itens na tela. Desce um pouquinho, por favor. Ele tem esse formato e tem o formato loja, né? Volta lá, para a gente poder colocar isso. Desce, por favor. Onde ele pode abrir mais itens na mesma página. A gente seta, no caso aqui, ele vai enxergar 12, mas ele pode exibir mais itens na página de acordo com aquilo que ele está buscando. Né? Essas páginas e esse perfil, ele fica registrado. Na próxima vez que o usuário entra, já tem um perfil dele ali, ele vai abrir. Algumas das questões vão ser abertas de acordo com o último fechamento da hora que ele entrou no portal. Bom, nós vamos fazer então, só para a gente deixar, aqui por categoria de produtos, então na lateral tem as famílias, né, que podem ser selecionadas. Seleciona uma família, por favor. E aí os produtos característicos da família são trazidos. Esse também é uma forma de padronização de categoria, subcategoria e item que nós fazemos de acordo com o perfil do cliente. Então, a categoria material de escritório, escrita. Se nós chamamos de escrita, né, na empresa, então seria o que está ali colocado. Mas se no tratamento de vocês, os lápis é uma categoria, caneta é outra categoria, nós podemos também parametrizar para que seja família, por exemplo, escrita, e todos os lápis estão numa, todas as canetas estão em outras, de acordo também com a forma como for passada para ser parametrizado na ferramenta. Para fazer um pedido, uma coisa que tem que olhar, toda vez que ele está entrando aqui, que também faz parte do processo, ele tem aqui em cima quantos itens ele tem num carrinho e qual é a verba que ele tem para comprar. Então, isso está na tela dele. Aqui, isso, deixa um pouquinho aí. Aqui ele está mostrando qual é o saldo, o total que ele tem, quanto ele já gastou no mês e quanto ele tem ainda para estar fazendo compras. Isso se for utilizado um padrão de verba por local de entrega, né? Então é aqui que ele vai acompanhar. Então essa unidade, ela tem essa verba, ela vai gastar isso mensalmente, ele vai abatendo de acordo com os pedidos que estão sendo colocados. Isso no nível do local.
Além do nível do local, a ferramenta permite que seja colocado verba por item, isso em valor, e também que possa ser colocado por unidade. Então, você pode estabelecer isso também por mix de família. Então, só para entender como funciona. Eu tenho a família escrita e eu quero, para essa família nós vamos gastar R$100. Então, você cria um mix escrita, coloca lá dentro quais são os itens que fazem parte disso, cadastra R$100. Então, o usuário só poderá comprar até R$100 daqueles itens. E aí a verba... Então, vamos dizer que ele tem R$2.000 para comprar, mas 100 é só daqueles itens. Então, se ele tentar adquirir fora esses itens com valor maior do que está ali, ele não vai conseguir, porque a verba para aquela categoria é aquela. Tá? Nesse caso, o que a gente sempre coloca? A verba do local tem que ser superior... Sempre, o total da verba do local tem que ser superior à soma dos mix que está sendo colocado embaixo. Tá? E isso é para qualquer mix e pode ser feito também de acordo com a especificação e a parametrização que for solicitada. Então, nesse caso aqui, a gente está olhando a verba geral. Se for necessário, a gente não parametrizou um mix para mostrar a restrição, mas se for necessário, a gente parametriza aqui para mostrar para vocês como funciona. Aqui a gente está fazendo a questão do local. E uma inclusão de carrinho também pode ser feita até diretamente dessa página. Né? Então, se você tem aqui, você está pesquisando na mesma página, você já pesquisa ali em cima, eu já sei ali que eu vou colocar também essa cola branca de 90 gramas aí. Já coloca a quantidade e já inclui no carrinho daqui mesmo. Eu não preciso ir lá no carrinho e depois voltar. Então eu posso ir fazendo isso por aí. Construí meu carrinho, solicitei. Vamos fazer só uma pesquisa para a gente incluir um item direto aqui agora para a gente demonstrar. Bom, pode ser para demonstrar da página, como incluir da página. Né? Então, tanto faz lá em cima na busca, como diretamente na página. Inclui no carrinho, ele já vai atualizando ali. Vamos lá ver o carrinho. Nessa página ele já está, entendemos que o usuário está no ponto de fechamento do carrinho dele. Então ele vai fazer uma revisão de todos os itens, ele vai ter as informações que fazem parte. Então aqui está vendo, ó, quando tem, nesse ponto aqui, olha, quantidade mínima, uma unidade, e mixes. Tá? Então é aqui, quando a gente cadastra uma quantidade para o item, então vamos dizer que esse usuário, esse local de entrega pode comprar no máximo 5 canetas. Então se ele tentar comprar 6 canetas, vai aparecer aqui, olha, você está comprando mais do que a quantidade autorizada, porque a tua quantidade autorizada vai ser 5 canetas nesse ponto aqui. Se não for na unidade, mas for no mix, ele vai aparecer aqui também, que esse item caneta faz parte do mix escrita, por exemplo, e a verba escrita é tanto se ele estiver ultrapassando, é o que vai ser mostrado a mensagem. Ok? Aqui embaixo, no saldo, coloca ali o saldo considerando este carrinho, isso. Quando ele está com o carrinho na tela, ele vai visualizar o que ele teve ali de limite contratado, quanto que ele está... O valor que ele tem anterior, podem ter outros pedidos, né? Não sei se essa unidade tem outros pedidos ou se só esse, e qual é o saldo que ele tem nesse momento aqui e que ele está apto para fechar e concluir esse carrinho. Então vamos concluir o carrinho. No momento da conclusão do carrinho, existem duas situações. A ferramenta ela pode impedir a conclusão do pedido, caso as regras não estejam satisfeitas, sejam elas no nível do item, no nível do saldo, do local, ou no item do pedido mínimo. Então, tem um pedido mínimo cadastrado, ele vai impedir, ou do ponto de você cadastrar uma verba global do contrato. Então, por exemplo, quando a gente fala em verba, nós estamos dizendo, olha, vou usar aqui como exemplo, a licitação é de R$1 milhão. Então você cadastrou R$1 milhão no contrato geral. Esse 1 milhão está dividido pelos locais, então vamos dizer que seja R$100 mil em cada local.
Esse local, dentro dele, está dividido nos mix, então cada local tem 100 mil, desses 100 mil, 20 para um mix, 20 para outro, 20 para outro, 20 para outro. Dentro do mix tem as quantidades do item, né, que ele pode no máximo comprar, se for nessa linha a configuração. E quando qualquer um dos locais, não importa, se bater 1 milhão, ele impede todos de comprar. Tá? Então você vai limitar. E também pode ser cadastrado na ferramenta, quando a gente fala em termos de item, um número, uma quantidade que vale para todos os locais de um determinado item. Então, se eu tenho no máximo que eu posso gastar no contrato inteiro, agora falando do contrato inteiro, de R$1 milhão, eu quero destinar que desse R$1 milhão, caneta vai ser 5.000 unidades. Então, nós cadastramos 5.000 unidades dessa caneta lá, e quando, independente de qualquer coisa, quando der 5.000 unidades, ele não deixa mais comprar a caneta. Aí não interessa se tem mix, se tem verba, então ele vai sobrepondo de acordo com a configuração. Então, o administrador do contrato, ele consegue visualizar, e na área de administração, ele vai conseguir trabalhar todos esses parâmetros e todas as unidades que estão embaixo vão estar sendo regidas pelo parâmetro macro do contrato que está sendo colocado no catálogo. Ok? Fechou aqui. Ele cai na tela de pedidos. Então, aqui a gente tem algumas das questões que são colocadas no edital sobre o acompanhamento do pedido. Então, nesse momento, ele está no status aqui, pendente de aprovação. Tá? Então, nós fizemos um pedido que vai cair para um aprovador. Esse aprovador, que foi previamente colocado ali, vai receber um e-mail que está avisando, olha, você tem um pedido aí para ser aprovado. Tá? Na parte de, só assim para a gente poder, algumas questões que a ferramenta oferece, por exemplo, aqui, quando você tem uma visão resumida, né, para você não ter que entrar no pedido, você está fazendo, eu quero ver o que tem dentro desse pedido. Aí você tem que entrar lá dentro do pedido, em alguns casos tem que entrar dentro do pedido para olhar. Então aqui na tela de pedido você tem uma visão resumida, que já te dá uma prévia. E quando tem histórico e colocar o mouse em cima do númerozinho aqui, do 2 aqui, do 500, ele mostra quais foram as últimas compras feitas desse item por esse local de entrega. Por uma consulta rápida, para ter uma noção do que é que ele está solicitando. Tá? E tem a visão detalhada. Então vamos lá ver detalhes. No ver detalhes, isso atende a questão no edital dos logs do que ocorre dentro do pedido. Então, quando ele vai no pedido ver detalhes, qualquer alteração feita nesse pedido fica registrada na barra aqui embaixo. Vamos abrir tudo aí. Então, vamos lá no primeiro. Então, desde o momento que foi aberto o pedido, de onde veio esse pedido, né? Então esse pedido foi um pedido clonado, então nesse caso aqui, ele tinha um pedido e ele fez uma cópia do pedido. Então ele parte de um pedido clonado e ele fez as alterações. Incluiu cola, incluiu o cabo extensor, a hora, o dia e a hora, quem foi que fez isso, quando que ele passou para o momento de aprovação e em que status ele está agora. Tá? Todos esses logs são registrados e para cada alteração efetuada no sistema tem um log que vai dar que vai controlar essa operação feita, isso em todos os níveis da ferramenta. Bom, no caso de solicitação ou questão de funcionalidade para que seja feito ou efetuado um pedido, tem algum questionamento? A visão que o usuário tem, só para a gente mostrar o local que ele está comprando, então todas as informações que estão na tela. Então nós vamos sair do solicitante e vamos aprovar esse pedido, vamos para uma tela de aprovador.
Um outro ponto que está no edital é a questão de customização da ferramenta. Então, a ferramenta ela é white label, então todas as cores, logo, informação de banner, ele é totalmente personalizável e vocês podem colocar o que indicar, né, para que seja parametrizado de acordo com o perfil da unidade. Como vocês estão vendo, nós estamos fazendo online e fazendo a parametrização dos pontos para que vocês possam ter acesso e visão. Então, entrou ali, cadastrou um usuário, a ferramenta, esses são os acessos que tem, refez a senha, confirmou a senha para poder fazer o acesso, para poder fazer a entrada, entrou no nível do usuário B. O aprovador, no momento, ele recebeu um e-mail que a gente não consegue demonstrar exatamente deste e-mail que ele vai conseguir, porque está fora, né, da rede, mas ele recebeu um e-mail com um link para acessar o pedido que ele tem que aprovar. Então ele clica no link, ele cai na tela inicial, se loga e vai para a área de aprovação. Então nós vamos aprovar o pedido que foi feito ali. Ele tem algumas formas de fazer essa aprovação. Tá? Então ele pode aqui, vamos mostrar no resumido. Então aqui, sobe um pouquinho, por favor. Aqui no resumido ele vai olhar o que é que tem lá no pedido, se está ok. Teoricamente, ele já passou pelo crivo de valor, de regra, de quantidade e tal. Então assim, ele está dentro do perfil do que foi parametrizado previamente. O aprovador pode entrar aqui, olhar os itens, o que está colocado e efetuar a aprovação diretamente nessa tela. Quando foi aprovado, ele ficou aguardando liberação do fornecedor. Nesse momento, esse pedido ficou diretamente aguardando liberação do fornecedor no status, quer dizer, nós recebemos o pedido para poder processar, mas ele poderia ter mais uma etapa ainda de aprovação antes de chegar no aguardar a liberação do fornecedor. No edital, tem os status que são colocados, que são descritos, né, como pedido, faturado não enviado, faturado, nota emitida e tal. Essas nomenclaturas, elas são muito características de cada sistema. Né? Então, a questão da nomenclatura do que está sendo colocado no status que vai ficar, a gente vai mostrar o que é. Por exemplo, eu estou aguardando a liberação do fornecedor. Equivale a ter o pedido aprovado indo para a logística, aguardando o início de separação. Tá? Então, esses status, aí eles vão sendo desenhados de acordo com a etapa que o pedido está andando. Então, inicialmente, vocês viram ali. Aqui a gente tem, nessa tela, deixa eu ver quantos pedidos nós temos aqui. Aqui eu tenho alguns dos status. Então, eu tenho aqui, aguardando a liberação do fornecedor, aguardando a aprovação da minha empresa,
Um status de que o pedido foi cancelado, porque, por exemplo, nesse nível aqui de aguardando liberação do fornecedor, esse pedido pode ser cancelado. Ele pode ter tido alguma irregularidade, de algum motivo, e ser cancelado. Então, ele vai ficar aparecendo para o usuário que ele foi cancelado pelo fornecedor. E aqui, quando ele foi, ainda já está liberado, e aprovação. Aqui a gente tem os mesmos níveis, que são os níveis que estão característicos aí do processo. Vamos liberar aquele pedido do fornecedor lá? Consegue liberar ele? Então, nós vamos liberar um pedido do fornecedor, porque quando o pedido está aguardando o fornecedor, significa que a unidade colocou o pedido, ele chegou para nós. A gente vai fazer uma verificação cadastral. Por quê? Tem questões fiscais que precisam ser consideradas neste momento. Então, vai feita uma avaliação cadastral e esse pedido é liberado. Isso. É um ambiente... Não, mas é que essa administração é nossa. Nós vamos fazer aqui para demonstrar para vocês, mas os fornecedores somos nós, então nós vamos aprovar esse pedido. Isso. Para que entenda como funciona o processo, a nossa ferramenta ele tem dois ambientes. Ele tem um ambiente que nós chamamos de ambiente catálogo, que ele é o ambiente mais utilizado para o usuário na ponta. Então, ele é um ambiente que, como vocês viram ali, ele tem mais fotos, ele tem menos informações e ele é mais intuitivo. E nós temos um ambiente administrador. É um ambiente que tem mais dados, e que ele tem menos efeito gráfico. Ele é feito, por conta de ter muito dado, ele é feito para ter mais performance. Então, ele tem um ambiente específico para que você possa entrar, trabalhar os dados do pedido, emitir os relatórios, embora você pode emitir relatórios em qualquer um deles, no catálogo ou no administrador, mas ele vai ser mais ágil. Então, nós vamos entrar num ambiente de administrador para vocês verem como ele funciona ali. Então, nesse caso, nosso ambiente para que a gente libere o pedido. Nessa tela aqui, que é uma tela que nós, dependendo do perfil de cadastramento e do perfil de necessidade de usuários e de etapas que são necessárias nos pedidos para eles serem tratados, nessa tela a gente vai entrar, no caso como fornecedor, e vai aprovar. Eu tenho ali um pedido aguardando... Eu tenho aqui um pedido aguardando aprovação aguardando liberação do fornecedor, e eu vou liberar ele. Percebam que eu estou no ambiente de fornecedor. O pedido que está pendente de aprovação, eu não consigo fazer ele andar. Tá? Eu até consigo visualizar o que é que está ocorrendo na ferramenta, mas eu não tenho condições de fazer ele andar antes que haja a aprovação no caso do aprovador, ou que todas as etapas anteriores não tenham sido cumpridas. Okay? Voltando lá, quando a gente finaliza aqui, isso faz parte ali no edital, né, que é online, ele tem que olhar lá, quando ele pesquisar o pedido, ele tem que estar aguardando entrega lá. Nós entramos no aprovador, mas a mesma visão que o aprovador tem do status do pedido, o solicitante tem igual. Tá? A tela é a mesma. Então, o pedido que nós acabamos de liberar, quando a liberação do fornecedor é feita, ele já fica aqui para aguardar a entrega. Aguardar a entrega, ele começa o processo logístico. Ok?
Só para organizar melhor os nossos trabalhos, eu vou pedir que vocês indiquem do nosso roteiro da POC a qual item vocês estão se referindo. Então, quando você fala, agora a gente vai fazer tal coisa que está lá no item 4 do roteiro da POC, só para a gente ficar melhor organizado e o nosso acompanhamento. Tá? Porque, além da comissão, temos nós lá que somos pregoeiros, que não somos técnicos, né? E aí a gente está acompanhando também os itens de atendimento. Tá bem? Obrigada. Mas a gente está falando do detalhe, não dos 14 itens iniciais aqui. Então, a gente tem lá o anexo 7 do roteiro do detalhamento da POC, que é um roteiro de apresentação. E aí, vocês, dentro do roteiro de apresentação, tem os itens que vocês estão usando de detalhamento, né, para explicar. Então, por exemplo, agora, a Gabi pode me ajudar? Esse que ele fez agora. Vocês estão fazendo o item 13 do acompanhamento do pedido pelo usuário por meio do sistema web em tempo real, né? Então, aí vocês estão usando, aí depois do anexo 8, vários daqueles itens, mas todos relacionados a essa parte 13. Então, se vocês puderem falar assim, olha, gente, então, agora estamos falando o item 13 desse roteirinho, e aí a gente vai vendo a parte do anexo 8, porque aí fica mais fácil. É só mesmo para assim, na gravação, vamos revisar, por exemplo, o item 11. Aí a gente vai direto naquela minutagem. É mais para uma organização nossa mesmo, fica um pouquinho mais fácil. Tá bom. Tá bom? Sem problema. Bom, então, vamos lá. O item 9, vamos fazer de novo. Então, o item 9, acesso ao sistema web com utilização de login e senha. Desloga e loga novamente. Só para a gente deixar... Então, aqui é o item 9. A gente vai fazer isso várias vezes, mas já fica demonstrado aqui o item 9. E aí a gente está no item 13, então, que é o acompanhamento online dos status dos pedidos. Ok? Então, como a gente demonstrou, o pedido foi liberado, e aí, retornando, ele está... Ele vai estar aqui como aguardar entrega. E todas as movimentações a partir daí, que já são feitas dentro do processo de separação, eles vão acompanhando dentro nessa mudança de status. Então, até o momento da finalização. Eu não vou poder eu não vou conseguir fazer aqui, simular os estágios intermediários. Mas no momento que a entrega é feita e finalizada, vamos finalizar aquele pedido para demonstrar que ele vai ficar aqui como entregue e finalizado. Seria o último status. Oi? Esse pedido aqui, a gente já entregou. Esse 30.964, a gente poderia fazer ele porque ele tem a parte do aceite. Ok. Tá. Então, nesse caso, continuando com o processo de atualização dos status, esse pedido aqui, ele foi entregue. Tá? Tem aqui a data da entrega no pedido. E aí ele vai iniciar o processo de aceite e conteste. Só que aqui nesse roteiro nós não temos o aceite e conteste aqui. Entendeu? A gente olhar aqui, ele não está especificado. Não tem problema, tá? Que não tenha no roteiro. O que vocês forem apresentando vai estar dentro do edital, mas não tem problema que não esteja aqui na POC. Aí vocês, no roteiro da POC, aí vocês só, por favor, falem, né, pra gente, não está aqui, mas é o que está dentro ali da especificação que eu vou demonstrar agora, tá bom? Então, nós vamos demonstrar como ocorre o aceite, o conteste.
Vamos lá. Então, ele recebeu quando o sistema tem duas formas, tem algumas formas de permitir que se faça o recebimento. Vocês chamam de ateste com teste, né? Então, nós temos duas formas. Uma, eu posso disponibilizar, isso é uma configuração, nós podemos disponibilizar o aceitar contestar, esse botão aqui, apenas no momento quando eu recebo o aviso de que o pedido foi entregue. Então, se eu recebi o aviso que o pedido foi entregue, aí a gente disponibiliza esse botão. Então, por que o pedido ficou ali como aguardar entrega? Mesmo que eu tenha uma data da entrega. Por que ele não está como entregue? Porque, para nós, a entrega só ocorre quando há o ateste. Então, por mais que eu tenha uma informação de que eu tenho uma data de entrega, que tem uma data suposta que foi entregue, eu só considero o pedido entregue quando houve o ateste do devido disso, tá? Aí ele fica como entregue e finalizado, tá? Então, nesse ponto, foi aberto a contestação. Como eu comentei, nós temos essa possibilidade e na configuração da ferramenta eu posso abrir o aceitar e contestar a partir do momento que houve a emissão da nota. Tá? Porque, para que não haja uma dependência de subir uma nova informação nossa, para que possa estar, porque às vezes o recebedor, ele pode estar recebendo aquele material naquele dia, ele já gostaria de fazer o ateste, né? Então, se esse for o procedimento, quando emitiu a nota, a gente já sobe e diz, olha, já está pronto e apto para receber ou não esse material. Nesse caso, está parametrizado para só quando a gente recebe um aviso de entrega lá. Então, ele vai fazer o aceite. Vamos fazer um ateste e depois vamos fazer um conteste, né? Nesse caso, ele vai atestar o recebimento dos itens. Você atestou? Atestou como todos os itens recebidos válidos, e aí sim ele é concluído como entregue e finalizado. Aí o processo está encerrado. Houve o ateste do recebedor, processo encerrado, entregue e finalizado. Nós temos um para contestar. Na contestação, conforme especificado, ele vai colocar um motivo do que aconteceu, da qual foi a ocorrência no momento que ele está contestando. Tá? O processo aqui permanece parado, porque ele está sendo contestado, o pedido. Então, aqui eu estou com o status parado ainda, não tem uma conclusão de entrega, e ele passa a trabalhar o motivo da contestação, abre um fluxo nós chamamos, né, de suporte e de chamado, que vai fazer agora as aprovações, contestação sim, não, foi entregue, não foi entregue, tal, o fluxo de contestação até o seu final, passando pelas fases. Esse fluxo ele tem que ser parametrizado por vocês, para que a gente possa saber quais são as etapas que vão ser a partir desse momento. Né? Teve a contestação, para onde ela deve seguir? Ela vai passar por nós, vai passar direto, então aí ela vai seguir o fluxo e o que vocês definirem até o final do processo. Bom, vamos tentar seguir aqui. Vamos no cadastramento de órgãos no sistema web. O que só para a gente ter um alinhamento de entendimento, o que é o órgão no conceito de vocês? No caso, o órgão seria a SME, né? E as nossas unidades administrativas seriam as coordenadorias e diretorias regionais. Tá. Então, o órgão é o cliente.
transformando aqui na nossa. Então, o órgão é o cliente, é aquele que vai estar embaixo todas as unidades. Tá? Então, esse cadastramento é feito via web, mas ele é um cadastramento feito por nós. O administrador tem acesso a cadastrar órgãos, vamos dizer assim, mas na prática ele não vai utilizar isso porque isso é feito uma vez só. Mas na ferramenta ele entra num ambiente de administração, nessa área, clientes, e adicionar um cliente. No caso que a gente já cadastrou, né? Mas vou entrar para... Aqui é onde você vai adicionar um órgão. Tá? Então, você vai cadastrar, como se fosse cadastrar um novo órgão aqui. Esse aqui é o que está cadastrado. Então, são os dados de cadastramento. Nesse momento, ele tem toda a parte da ferramenta que passa a habilitar os cadastros restantes que vão estar vinculados a este. Tá? Do ponto de vista técnico, não faz muito sentido o acesso a esse tipo de cadastro via web para vocês. Porque, em tese, ele é um cadastro único que é o que sustenta toda a operação que está abaixo. Então, normalmente ela já vem pré-cadastrada na ferramenta. Tá? Mas é possível e tem o acesso para que isso seja feito diretamente no portal. Tá? Feito o cadastramento do órgão, está ok aqui? Alguma dúvida? Nós temos aí os cadastramentos, cadastramento de órgão no sistema, cadastramento de unidades administrativas, que é o 11. Né? Então, o 10 aqui eu vou colocar como mostrar. Cadastramento de unidades administrativas. Então, como é que funciona o cadastro? Uma vez cadastrado o órgão, as unidades administrativas elas estão vinculadas a esse órgão. Então, elas serão cadastradas abaixo disso. Como eu comentei, nós temos dois ambientes. O cadastro é único, mas a tela ela é diferente. Ela é uma tela diferente para um administrador, um master administrador, que a gente chama, e para um gestor. Porque dentro da nossa, comercialmente falando, né, às vezes algumas empresas elas têm um gestor que administra um número, uma regional, por exemplo. Então, esse regional ele teria um acesso para cadastrar e ele cadastraria as regionais, os que estão embaixo dele, de regional. Ele usaria o catálogo para isso. Ou ele tem um administrador master, que aí ele não tem regionais, então ele já pode fazer o cadastramento diretamente ali. Eu vou mostrar as duas telas, mas o cadastro é o mesmo, tá? Só para deixar isso claro. Então, aqui a gente vai adicionar o que a gente chama de uma filial. Na nossa nomenclatura é uma filial, que é a unidade administrativa de vocês, né? Que é onde é quem vai receber, é o local de entrega. Então, esses são os campos que estão disponíveis aí. O que a gente tem aqui que tem que definir de acordo com o padrão que ele vai nortear os relatórios posteriormente. Então, vocês devem ter na unidade lá um número específico de uma unidade ou uma descrição genérica que identifica aquele local ou um número contábil. Então, dependendo do cadastro que nós vamos receber, nós vamos colocar essas informações como centro de custo ou como código de referência nesses pontos, porque eles serão os filtros utilizados nos relatórios. Então, é importante que a gente entenda, no momento de cadastrar isso, a gente cria um padrão para o cadastro que vai depois facilitar e gerar os indicadores em dashboards de acordo com essa informação que nós colocamos aqui. Então, nós recomendamos que, para iniciar o cadastro, a gente faça uma prévia para entender as informações e quais são os níveis depois de escalonamento que vocês vão precisar para a gente colocar isso aqui no cadastro. Porque depois que fez o cadastro, fica mais difícil de fazer essas quebras. Tá? Para isso, são todos esses campos que nós temos disponíveis. Os campos que são naturais, CNPJ, os campos necessários para a emissão do documento fiscal, para efetuar a entrega. E aqui, nesse ponto, a gente cadastra o limite, a verba necessária para esse local.
Tá? Então, aqui é um dos pontos onde você começa a cadastrar a verba. A gente acabou não mostrando, mas lá no órgão teria esse contrato, é 1 milhão. Então, esse 1 milhão está lá no órgão. Né? Nós cadastramos essa verba lá. A partir deste ponto, a gente começa a fracionar de acordo com as unidades administrativas qual vai ser a verba de cada um. Então, está aqui no local. Neste local, essas são as informações para cadastro, de endereço, tal, que é padrão, né? Não tem muito. E aqui também ocorrem as definições das configurações. Então, por exemplo, olha, força aprovação, o que significa? Todo pedido, independente de ter satisfeito as configurações de verba ou de quantidade, vai passar por uma aprovação. Então, é aqui que a gente cadastra isso. E bloqueio acima do limite, o que quer dizer bloquear acima do limite? Significa que se o pedido não preencheu os parâmetros necessários, qualquer um deles, eu não permito ele fechar o pedido. Tá? Então, aqui no local a gente cadastra, vão sendo feitas essas configurações das regras de negócio que estão sendo colocadas no processo. Outro ponto aqui são mais indicativos. Então, por exemplo, percentual de alerta. Aqui você pode cadastrar, aqui está 80%, por exemplo. Quando a unidade chegou em 80% da verba dela, ela fez um pedido, fez outro pedido, chegou em 80% da verba dela. Então, o sistema dá um aviso, olha, você consumiu 80% da sua verba. Tá? Como um alerta para ele. Aqui bloquear compras temporariamente, porque eventualmente pode ocorrer de você ter um período de férias ou alguma situação em que não deve ser feito compras, então a gente cadastra ali que aquele lugar não pode fazer compra até aquela data limite ali. Então você já vai e fala assim, olha, eu vou suspender a compra desse local aqui por 15 dias. Aí ele não consegue acessar, ele fica sem ter o acesso à ferramenta. Tá? Enfim, o cadastro é feito aqui. Nesse ponto, e aí a gente pode olhar lá, agora vamos no catálogo, que a gente vai ter a mesma funcionalidade para o mesmo local, só que aí para um nível, eu não sei se vai ter regionais, então a gente vai demonstrar como são a tela do administrador da regional, vamos dizer assim. Vamos lá no... Não, vamos primeiro lá no catálogo. Lá no catálogo, no nível A. Naquele cadastro estava faltando uma informação lá. O gestor, então, tem uma outra, não tá aqui no roteirinho, mas, por exemplo, tem um ponto lá que ele mostra o acesso, que ele tem que dizer que o acesso para cada perfil é limitado. Tá? Então, a gente vai demonstrar isso. Eu estou no gestor A, né, na parte de catálogo. Então, pode ver que o menu dele é um menu completo. Tá? Então, ele tem todas as funcionalidades, inclusive funcionalidades de configuração e cadastro. Tá? Então, vamos para finalizar aquele tópico, vamos entrar aqui no painel de controle. E a mesma funcionalidade que a gente viu ali de cadastro, ele tem aqui, em adicionar uma filial. Tá? É o mesmo perfil, é o mesmo local, o background é o mesmo local que ele está fazendo esse cadastro, mas aqui já numa tela um pouquinho mais funcional, vamos dizer assim, mais visual. Tá? Então tem os mesmos parâmetros para cadastro, só que nesse ponto ele só pode cadastrar os locais que estão vinculados, se ele fosse um regional, né? Os locais que estão vinculados a ele, tudo que ele cadastrar aqui embaixo vai ficar naquela regional, não vai estar geral. Geral está lá no órgão. Tá? Só para que são os mesmos, e aqui a gente acha que é aqui nesse cadastro que está o mix. Então. Finaliza ou posso demonstrar o que a gente
Vocês precisam que finalize, que salve esse... Cadastrou, salvou, né? Está na tela. Vamos abrir novamente. Isso, é cadastrado agora. Vamos. A verba de mix, ele parece ali. É isso. Quando eu cadastro a filial, depois que a filial está cadastrada, porque aí eu tenho uma base para colocar, ela me permite cadastrar os mix. Tá? Então, lá no cadastro de produtos, a gente definiu qual era o mix que a gente queria controlar nas unidades. Aí ele vai aparecer aqui, e aqui eu vou escolher qual é o mix que eu quero e qual o valor que eu quero colocar para ele. Então, esse cadastro é por local, porque são diferentes, né? Então, para este local, eu vou deixar R$1.000 de escrita. Para o outro local, vai ser R$500 de escrita, porque é de acordo com o tamanho. Após cadastrado o local, ele abre a possibilidade para você fazer o cadastramento das verbas por mix de produto. Ok? Não, sim. Na verdade, o mix, a origem do mix está no cadastro de produto, né? Então ele vai aparecer ali para poder fazer o cadastramento da verba, quando isso for possível. Vamos voltar para ver as restrições por item. Agora, nós vimos ali a verba por mix que você pode cadastrar. E dentro do local de entrega, você pode marcar as restrições por cada uma das unidades. Então, dentro do catálogo, é nesse ponto... Eu sei que tem isso lá, mas não sei exatamente qual é Não está, mas ele está nas descrições aqui dentro, né, do ponto ali. Bom. Que eles são, no caso, que são as restrições de itens, né, que a gente está falando aqui. Então, eu posso restringir por quantidade mínima e máxima. Então, eu posso dizer, olha, tem que comprar no mínimo 5. E no máximo 10. 1 para você não serve. Então, ele vai estar norteando isso. Eu posso dizer para ele, olha, eu sugiro que você compre 10, mas eu permito que você compre acima. Então, a ferramenta faz o seguinte, olha, eu te dou a sugestão que você tem de compra é 10. Tá? Então, ele vai sinalizar lá na hora de comprar e fala assim, olha, é 10. Mas ela permite, se você parametrizar ali, ela vai permitir que compre acima. Se você parametrizar ali, ela não vai permitir, vai ser aquela quantidade. Então, é parâmetro. E o item disponível, ou seja, esse item aqui, ele faz parte do mix e ele está disponível para esse local. Se eu tirar ele daqui, ele não vai mais estar disponível para esse local. Para o local que eu estou tratando aí. Lembrando que esse é um gestor que está cadastrando. O usuário solicitante, aí nós vamos olhar daqui a pouco, já para ver a questão dos perfis, ele não tem acesso a essa tela. Tá? Nós vamos mostrar isso. Então, ele está... Voltando só um pouquinho. E a ferramenta tem uma funcionalidade que é o item que não interfere na verba. Então, o que significa isso? Eu tenho um item que é essencial para a unidade. E sobre esse item eu não vou colocar controle.
Porque senão pode ser que não compre porque não tem verba, por algum motivo, e isso vai afetar estruturalmente a unidade. Então aí você pode cadastrar ele aqui, né? Coloca ele aqui como um produto sem limitação, que ele não vai obedecer a nenhuma das regras que estiverem lá. Ele vai permitir o usuário a comprar o que ele achar que deve comprar por ser um item crítico para o processo. Tá? É parâmetro. Então, não é não, sim é sim. Né? Ele vai respeitar o que está sendo parametrizado. Normalmente, nos processos, toda essa parametrização, nós temos um back-office que faz esse gerenciamento, faz essas alterações e também faz o treinamento e o suporte quando a unidade, o órgão está administrando esse tipo de informação. Ok? Mas todos os gestores e administradores têm acesso a todas essas parametrizações e configurações referentes a valor, controles, cadastros, estão todos nesse nível. Tá? Alguma dúvida aqui com relação às restrições de item e de verba? Vamos, então, só para enfatizar, a gente vai demonstrar, acho que não está aqui, não, é o acesso por perfil, que é o item 8. Aqui, ó, acesso às funcionalidades do sistema web de acordo com o perfil de usuário. Ok? Então, é o item 8. Nós acessamos com o nível A, ele tem painel de controle, meus pedidos e tal, e ele tem acesso a todas as unidades para as quais ele está cadastrado. Ok? Vamos, antes de demonstrar isso, vamos descer e mostrar os usuários embaixo, só para entender como, mas para vocês entenderem como é feita essa árvore. Então, eu tenho o local de entrega e aqui eu tenho os usuários. Então, é feita uma vinculação dos usuários que estão neste local de entrega. O gestor A, ele cria usuários, então ele cadastra usuários, só para a gente, vamos mostrar como é que é cadastrado um usuário. Isso continua ali no item no 12, o item 12, que é cadastramento dos diversos perfis de usuários no sistema. Tá? Deixa eu dar uma ticada aqui. Novamente, tem essa tela e tem a tela do administrador, lá, que são as mesmas que tem as coisas para colocar. Então, aqui ele vai cadastrar um usuário. No cadastro do usuário, o sistema vai gerar uma senha inicial e depois ele vai fazer uma conversão para fazer uma senha que ele vai receber via e-mail. E aqui, só um instantinho, aqui ele tem, né, logo que ele recebe, isso, novamente, depende de parâmetro. Então, nós temos o sistema que, quando cria o cadastro, ele gera uma senha aleatória automática e envia para o usuário, como ele permite que seja criada uma senha que você envia para o usuário, e aí flaga na hora que ele está... Nós estávamos na outra tela, essa tela mesmo. Você flaga aqui, que aí quando ele acessar, o sistema vai falar, olha, altere sua senha. Tá? Então ele já faz isso na hora. Isso, descendo um pouquinho. E aí ele tem aqui as permissões do usuário. Então esse usuário, ele vai ter permissão para quais locais? Então vamos pensar o seguinte, eu sou o administrador, eu tenho o órgão e tenho as unidades administrativas. Quando eu cadastro um usuário, é nesse local que eu digo a que unidade administrativa aquele usuário vai estar vinculado. Tá? E é aí também que eu defino, onde que não está a definição se ele é nível A, B ou C. Então, aqui, ó. Aí aqui que a gente define, abre para ver os 3 níveis, que a gente define qual é o nível desse usuário. Esse nível que está definido é o que vai atender o item 8, deixa eu ver aqui, que vai atender o item 8 e vai limitar as funcionalidades que ele vai ter acesso na medida que ele fizer os seus logins. Ok? Então, cadastramos os usuários, aí nós estamos falando do cadastro dos usuários, que é o item... Isso aqui já foi, o 11, né? Agora
O 12. Alguma dúvida com relação ao cadastramento de usuário? No usuário, é só para a gente salientar, no usuário existe a possibilidade de cadastrar um limite para este usuário. Então, independente do limite de unidade, da medida, de tudo lá, eu posso dizer o seguinte, mas esse usuário aqui, ele vai ter só R$500. Então, do 100 da caneta, ele só vai poder gastar só 500. Não interessa o que ele vai fazer, só R$500 que ele vai estar colocado ali. Então, tem essa possibilidade de cadastrar isso daqui. E aqui é onde você define as ações e você dá as permissões para ele. Né? Então, eu estou cadastrando um usuário, vinculei ele, está permitido para esta unidade e o que ele pode fazer ou não? Então, bloquear acima do limite, ele não vai poder fechar pedido acima do limite. Então, você vai restringindo o que é que ele tem de ação de acordo com a unidade onde ele estiver cadastrado, ok? Só para a gente enfatizar, então, nós entramos com o gestor do sistema, novamente vamos abrir o menu com os itens e ele tem acesso a todos. Agora nós vamos entrar com o usuário solicitante, que é um nível diferente, nível C. No nível C, pode ver que ele não tem um painel de controle. Né? Então, ele não tem acesso a fazer alterações de cadastros. Então, de acordo com o perfil dele, ele não vai conseguir acessar nada referente a configurações, a parte de cadastro, itens, produtos, ele não consegue acessar. E em plano de fundo, ele também só acessa, isso é no nível da ferramenta de modo geral, só acessa os pedidos e as informações que estão relacionadas a ele. Tá? Então, por exemplo, se entrar, nós vimos lá no perfil do gestor, ele tem acesso a todos os pedidos de todos os usuários. No caso desse, ele vai ter acesso só aos dele. Pode entrar ali, entra no meus pedidos. Aqui ele tem acesso apenas aos pedidos que estão relacionados a ele. Tá? Alguma dúvida com relação a esse ponto? 8. Tá. O sítio de hospedagem com certificado, o 7, a gente tem um certificado, você trouxe impresso, né? Se precisar, mas ele está certificado, tem um cadeadinho aqui. Coloca o mouse ali em cima do cadeadinho. Ou demonstra ali onde está a certificação. Que é o item 7. Tá. E aí a gente pode enviar a certificação para vocês da validade, não tem problema nenhum de apresentarmos a documentação da certificação. Tá? Consulta relatórios com informações sobre cadastros pedidos em tempo real. Então, assim, nós estamos no nível C, vamos permanecer nele, porque para a gente poder ver. No nível C, ele vai ter acesso a relatórios, só clica para a gente abrir os relatórios. Que são alguns relatórios mais estatísticos daquilo que ele está, dos pedidos dele. Então, os relatórios são limitados à alçada e ao acesso que o usuário tem. Tá? Então, aqui são alguns relatórios previamente montados, que dão ali curva ABC, os preços que estão sendo pagos, pedidos por mês, quantidades, são mais estatísticos. Para efeito da POC aqui do item 14, as informações, esses são os níveis de relatórios, que são relatórios padrões. Mas nós temos relatórios que trazem as informações globais e gerais de pedidos, que eles são de fácil acesso na própria tela
de meus pedidos. Então, pode abrir ali meus pedidos. Então, aqui, por exemplo, nessa tela mesmo, ele tem exportar produtos comprados, exportar pedidos, que vai dar o relatório diretamente para ele, já com todas as informações. Além daquela tela de relatórios, pelo que eu pude ver, o que atende às descrições e o nível de informações que são necessárias, estão nesses relatórios aqui. Então, a gente vai exportar um relatório de pedidos. A ferramenta oferta, abre ali o detalhado. Então, ele tem um detalhado e um simplificado. O detalhado, item a item, do que está nesse pedido. E o simplificado, ele vai trazer só o pedido, a consolidação do pedido. Tá? Então, nós vamos tirar antes de... Volta um pouco, cancela, por favor. Antes disso, como que você faz para emitir esse relatório? Que no edital ele pede que tem os filtros e as necessidades. Então, como funciona o relatório? Tudo que tiver filtrado nesta página aqui, você vai estabelecer os filtros aqui, ele serve para filtrar o que está embaixo e ele serve para filtrar o que você vai exportar de informação no relatório. Então, quais são os filtros que nós temos? Por status, nós temos, por unidade da federação, para o usuário que queira, para o usuário nível A, por exemplo, ou nível B, para o usuário aprovador ou usuário gestor, que tem outras unidades, se ele quiser relatórios de uma unidade específica, ele vai selecionar a unidade que ele quer aqui e o período que ele quer do relatório nesse ponto, ou de um único relatório, através do ID. Ou se está faturado, se tem nota fiscal emitida da data tal a data tal, são os filtros que hoje estão disponíveis aqui. Tá? Se está entregue, não está, até que data, são os filtros que ele vai. O que ele colocar de filtro aqui, o relatório vai respeitar lá na hora de exportar a base. Ok? A base nossa de sistema, ela tem em torno de 6 meses liberado para relatório, por conta de que senão pode gerar algum problema se for mais que isso para uma exportação. Tá? Mas os dados estão dentro da base para acesso a qualquer momento. Na área administrativa, esse espaço é um pouco maior para poder fazer a emissão de tempo de relatório. Então, como eu coloquei aqui, aí a gente tem o detalhado e o simplificado. Nós vamos tirar um simplificado primeiro. Os relatórios são emitidos, basicamente depende do software que você tiver na ferramenta. Né? Então, se tiver open source na ferramenta, ele vai ser em USD. Se você tiver Excel, ele vai ser em Excel. Tá? Solicitou o relatório, ele vai rodar o relatório que foi solicitado, e aí vai colocar o relatório ali na área de exportações. E vai mandar um e-mail quando está pronto. Então ele manda um e-mail para o usuário e fala assim, olha, seu relatório rodou, está pronto. Aí você pode baixar o relatório. Esse é o simplificado? Esse é o simplificado. Então ele traz o relatório por linha, por pedido. E aqui são as informações, basicamente, como é que nós montamos os nossos relatórios? Ele traz como se fosse uma base de dados de todas as informações que estão dentro do pedido. Então ele traz mais informações, talvez vocês não precisem de tantas informações, mas como ele traz como formato de base, ele vai te dar todas as informações que estão naquele pedido. Então ele vai dizer, olha, qual é o número do pedido, quando iniciou o carrinho, quando ele foi criado, porque o carrinho, quando ele é concluído, então ele é criado naquele momento, qual foi a data de faturamento, o status que ele está nesse momento, qual é aí são os códigos da filial, que é importante para os relatórios, né? Se tem um código, um centro de custo, ou que tá, ele vai trazer aqui, o ID, o código, o centro de custo, a filial em si, o valor do pedido, se houve incidência de frete quando ocorre, quem foi o código executor, né? Quer dizer, qual foi o ID executor e o nome do executor, qual o ID do aprovador e o aprovador. Bom, por que a gente traz o ID e o aprovador? A gente está, normalmente, quando você cadastra um usuário, ele permanece fixado ali.
Tá? Alguns locais alteram essa nomenclatura, mas não alteram o ID. Por isso que a gente sempre traz o ID e às vezes muda o nome do aprovador. Então, mas ele está usando o mesmo registro por causa de histórico. Aí é de cada um. Tá? É uma questão de parametrização, mas por isso que vem as duas informações. O aprovador nome, a data da aprovação. Quando tem a NFE, se é necessário ter o link da chave da DANF, ela vem nesse relatório também. Observações, quantidade do item. Aqui, documentos relacionados. Aqui ele traz alguns documentos relacionados, principalmente quando a gente está falando de informações que foram anexadas ao pedido, que fazem parte do pedido. Nota fiscal, ordens. Aí aqui a gente entra nas informações de pedidos corretivos, de conteste, ateste, as informações de ateste, conteste, como elas ocorrem em pedidos corretivos de reposição ou de substituição, eles vão vir nesse relatório, que ele está passando o pedido do item a item. Então, nesse relatório ele vai trazer o ID da entrega corretiva, a data da entrega corretiva, a data que foi feita a contestação, a aprovação da contestação e todo o fluxo do ateste-conteste, ele vai estar colocado nesse relatório até o final lá. Vamos até a última coluna. Até o final e todas as interações que ocorreram no suporte. Tá? Então ele vai trazer esse relatório, de novo, base dele, pedido. Ok? E temos um relatório detalhado. No relatório detalhado, a abertura ela é por item a item, então o pedido ele é repetido, né? Então esse pedido tem 3 itens, ele vai abrir cada item para dar informações aí mais relacionadas ao item. Ele vai repetir na mesma linha, né, tudo o que aconteceu. Caso nós não atendemos pedidos parciais, né? Nós atendemos 99% dos nossos pedidos, não posso falar 100% porque não pode acontecer uma eventualidade. Mas 99% dos pedidos são pedidos completos atendidos, né? Mas eventualmente, ocorrendo um atendimento parcial, ele vai estar colocado aqui qual o item, nesse caso do relatório, a nota é diferente no atendimento parcial, ele vai aparecer ali na linha do item. Mais para frente, né? Aí o centro de custo, etc. Aqui ele traz informações de local de entrega um pouco mais completas, o status, o ID do item, se eventualmente tem alguma orientação de ordem de compra ou alguma observação colocada no campo ordem de compra, que pode ser utilizado para observações, também pode ser colocado aqui. Aí são detalhes do item, data da entrega. E se houver um pedido corretivo, ele vai estar aqui qual foi o pedido corretivo desses itens. Tá? Porque como a contestação ela é por item, então havendo um ID, ele vai estar aqui o ID daquele item que foi corrigido, vai aparecer aqui. Tá? O ID do pedido. Pelo que eu estou vendo aqui, seguindo aqui os 14 pontos, nós acho que abrangemos todos os 14 pontos. Agora eu vou voltar na questão da acessibilidade. Então, a gente fez o item 2, que foi o acesso via Chrome. Tá? Configurações. Vai acessar o Firefox. Então, agora a gente vai acessar a ferramenta pelo Firefox e vai fazer um pedido pelo Firefox, que é o item 4.
Coloca um item no carrinho e finaliza. Só pra... Bom, vamos aproveitar que você passou da verba, né? Então, como você foi muito 500, então aqui ela fez um pedido de 500 cabos de HDMI que ultrapassou a verba. Então ele está dizendo, ele já dá o aviso, né? Logo aqui, ó, o pedido excedeu o limite de compras e seus superiores deverão validar. Nesse caso, ele está parametrizado para aceitar e cair para aprovação, ou ele vai impedir o fechamento? Não deixa. Então vamos... O que está ali, quantidade, ó, também tem restrição de quantidade, é aqui que ele mostra, você tentou comprar 500 unidades, quando a quantidade máxima correta é 5. Então é assim que ele vai efetuando os avisos. Isso é um outro ponto da POC, que é o recálculo no momento que você faz as alterações. Aí o valor mínimo do pedido, então o pedido mínimo é de R$500, então ele impede que você feche o pedido se o pedido não atingir o valor mínimo. Pedido concluído, ok? Agora a gente vai deslogar e vamos acessar com o Ed. Pode ser? O item 3. Durante a apresentação toda, a apresentação foi feita com o ambiente logado e interagindo nesse momento com o servidor. Então é um ambiente real. E as respostas com menos de 1 segundo, como vocês podem olhar, menos de 1 segundo, às vezes, se não me engano, a POC pede com 15 segundos no máximo e tal. Então isso é o ambiente online, tá? Não é uma apresentação fora, tá? Nós estamos fazendo em tempo real. Nós estamos no ambiente Edge. Vamos entrar nos meus pedidos agora. A gente vai numa outra tela, né? Então, o acesso pelo Edge, com todas as funcionalidades. Vamos clonar e fechar um. Ok, pelo navegador, pelo Mozilla Opera. Item 5.
ok? No Opera. E aí ele pede aqui no item 1, no Apple Safari. Para o Safari teria que simular um ambiente num notebook que não é da Apple. Teria que simular aqui para poder utilizar. Então eu estou com o celular, eu vou demonstrar acessar o sistema pelo Safari. Estou acessando o navegador, né, no Safari, vou me logar. Solicitante 1. Vou pedir para a empresa que, por princípio de transparência, a demonstração seja feita próxima à câmera. E aí que a equipe também vá próxima à câmera. Solicitante 1. Então, solicitante e fez o login na ferramenta. Aqui o site, o portal, ele é responsivo, né? Então ele vai se adequar. Ele vai se adequar aqui às. Aí tá bom. Nessa posição. Tá bom. Ele vai se adequar aqui então todas as funcionalidades, mas adequadas ao formato para celular, tá? Então vou entrar aqui colocar aqui num carrinho. Vou acessar o carrinho, ok? Vai mostrar aqui os limites das compras, tal, né? Os itens que estão no carrinho. E deixa eu mudar aqui a quantidade. 29 centavos, tem que ser 500. Tem que ser mais. Agora vai dar. Ok? Ah, tá bom. E vou concluir o pedido. Pedido concluído. Ok? Obrigado. A demonstração no aparelho celular, ele é válido para todos os outros browsers, que funcionam também em celular. Para deixar claro, o sistema é responsivo, né? Como está no edital que não deve ser instalado nenhum sistema nos servidores ou dentro da empresa. Então, no celular ele é responsivo, não está sendo baixado nenhum app e nenhuma situação para que ele possa operar. Ele apenas se adapta à tela. Como ele vai se adaptar para mouse, para iPad, para tablet, para tablet, para iPad, ele vai estar se ajustando de acordo com o tamanho da tela que está sendo colocada. Tá? Considerando aqui os 14 itens, eu acho que nós passamos por todos. Pois não.
Tudo bom? Dá para ouvir bem? Sim. Meu nome é Vitor. Eu queria só pedir, por favor, quanto ao item 8, ele especifica a proteção contra Insecure Direct Object References, que é basicamente quando cria um pedido, por exemplo, o ID está lá na URL. Se um usuário que criou esse pedido, ele vai ter acesso àquele pedido com aquele link, né, ele consegue acessar. Um usuário que não deveria ter acesso àquele pedido por ser de outra unidade e tal, eu queria que vocês demonstrassem isso. Um outro usuário que não deveria ter acesso, colando a URL ali com aquele ID, mostrar que ele não tem mesmo acesso. Tá. Essa é uma tela de pedido. Vamos para o Chrome. Antes disso, nós precisamos pegar um pedido de solicitantes diferentes. Anota ele aí. 409873. Isso. Desloga, né? Primeiro. Editar. Você está dizendo na tela em cima, né? No browser, né? Isso. Porque aqui, por exemplo, só para demonstrar então, ali, aqui, por exemplo, se eu pesquisar o pedido de outro solicitante, só para ter 409.873, ele não vai vir para ele. Vai lá nos detalhes. Aqui em cima, né, ele tem o número do pedido. Ele aparece. Embora isso também é um parâmetro que nós podemos retirar. Tá? Isso é deixar para facilitar. Esse é o pedido 409.869. Agora você coloca ali o 409.873. É que ela foi muito rápida ali. Ele não saiu, ele não vai mostrar, tá? A mensagem acabou entrando e apagando. Ele diz que não tem acesso ao pedido. Então, coloca novamente. Ele não abre a tela. Ok. Tá? Ele não abre a tela de pedido. Aí também tem uma outra situação que a gente tem. Ele não consegue, se você tiver o mesmo usuário logado em browser diferente, ele vai derrubar um deles. Então, tem um tempinho para isso ocorrer, você deve ser TI, né? Tem um tempinho para isso ocorrer, porque ele precisa verificar, porque quando você está em browser diferente, ele até permite você passar algumas etapas, dependendo do processamento, mas ele vai derrubar. Tá? Ok. Algum outro? Marcelo, com relação à certificação prevista no item 7, eu gostaria só que você, por favor, entregasse para a gente mostrar que foi entregue e a gente vai analisar, tá? Esse aqui é. Por favor. Você não trouxe impressa? Mostra na tela, então. Nós acabamos trazendo impressa, vamos colocar na tela. Tá bom. Dá para pegar bem na câmera lá?
De qualquer forma, a gente junta no processo, ela é impressa. Tá, e aí a comissão vai analisar, avalia, tá? Que ele está dentro do protocolo que está aqui, né? Do TLS 1.3. Mas ele é o certificado. Eu vou fazer só algumas considerações gerais com relação à parte de logs da ferramenta. Não pode ser feito no ambiente público, né, mas se for necessário, a gente pode fazer no ambiente privado a abertura para verificação dos logs de servidor, de que tudo está dentro do... atende das normas de segurança ali um pouco mais técnicas da área de processamento. Tudo que ocorre dentro da ferramenta, ele gera um log na base. Ficou. A comissão técnica não tem mais nenhuma dúvida, então agora a apresentação a gente vai analisar, tá bom? E depois o retorno vai ser via chat, né? Então, assim, a gente conversou o seguinte, como né, já terminou, vocês ainda estão no prazo, tem bastante tempo ainda, então a gente suspende a sessão nesse momento, a comissão se reúne, bate os itens, verifica se ficou alguma dúvida, e a gente retorna às 14 horas de hoje, tá? Porque aí, se tiver alguma coisa, a gente pede para repassar, para demonstrar novamente, senão aí a gente dá como encerrada a prova de conceito. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Então, tá bem. Então, vamos encerrar nesse momento e às 14 horas retornamos, tá bem? Obrigada, bom dia. Gente, vê se eu tô no meu ângulo bom. Só esperar. Tá bom. Bom, boa tarde. Nós estamos retornando com a POC às 14 horas. Informamos que a comissão não tem mais nada, nenhuma dúvida, nenhuma manifestação. E agora toda manifestação que nós fizermos vai ser pelas vias legais. Tá bom? Vocês querem colocar mais alguma coisa? Não? Não? Todos... por favor. A questão do certificado a gente chegou a mandar, vai mandar por e-mail, você já mandou? Sim. Já mandou por e-mail, já. Nós recebemos, a comissão recebeu e agora a gente vai fazer a análise, tá bom? Tá ótimo. Então, nós damos por encerrada a POC desse pregão eletrônico. Obrigada pela participação de todos.